Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, quem de vocês não faz uso de celular? Levanta a mão. Quem de vocês não faz uso do celular? Levanta a mão. Então significa que todos nós usamos aparelho celular para comunicação, certo? Ou para visualização, ou para jogar, ou para alguma coisa, mas todos nós utilizamos o aparelho celular. Eu quero apenas complementar o que já foi dito aqui, né? O pastor Elias veio aqui e disse que nós fomos comissionados, realmente nós fomos comissionados a anunciar as boas novas. A irmã Débora veio aqui e falou um pouco do manual, né? E da experiência dela, mas que também está no manual, feito pela Secretaria Executiva, e tantas outras coisas que nós temos que ter dentro do nosso coração. Por isso nós estamos aqui, por causa de Jesus Cristo. Eu vi aqui, metas para 2021. Levantar voluntários, estamos falando de gente. Levantar recursos para reformas estruturais, nós estamos falando de gente. Levantar recursos para manter os trabalhos nos campos, nós estamos falando de gente, participação de gente. Levantar recursos para manter o salário, nós estamos falando de gente que possa contribuir. Levantar intercessores, nós estamos falando de gente que coloca os seus joelhos no chão. Motivar o engajamento da igreja local, nós estamos falando de quem? Do prédio? Não, nós estamos falando de crentes, de gente. Incentivar crentes vocacionados, principalmente nesse tempo, nós estamos falando de quê? De gente. Semana passada eu perdi o meu pastor, na outra semana eu perdi um outro, né? Então, a cada dia, igrejas grandes ou pequenas, não é privilégio nem de grandes nem de pequenos, mas já não tinha pastores para todas as igrejas batistas no Brasil, agora tem menos ainda. Nós precisamos incentivar gente vocacionada, crente vocacionada. Então, eu quero apenas trazer uma reflexão sobre a nossa comunicação. Eu vou usar Lucas capítulo 8, versículo 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus, é a minha versão NVI. Depois disso, ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, de 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Nessa parábola nós temos 3 elementos: a semente, o semeador, o lugar onde se lança a semente e, logicamente, aquele que faz germinar, que é o nosso Deus. Mas esses 3 elementos, a semente, o versículo 11 diz: a semente é a palavra de Deus. Então já está definida o que é a semente. É a palavra de Deus. O segundo, o semeador. Quem são os semeadores? Eu e você. Os vocacionados, os chamados, aqueles que estão dentro do versículo Mateus 28. Somos nós. Nós somos os semeadores. E o lugar onde se lança a semente. Num contexto rural, que era o contexto daquela época, quando o semeador ia lançar a semente, envolvia-se 3 perguntas: onde lançar, quando lançar e como lançar. O versículo 5 diz:
Semeadores, vamos lançar a semente. Versículo 5. Beira do caminho, nós temos a resposta. Não. Ela vai ser, não vai germinar, não vai produzir frutos. Versículo 6. Nas pedras, não. Não vai produzir frutos. Versículo 7. Entre espinhos, os semeadores sabiam, não. Também não produzirá seus frutos. E o versículo 8 diz, em boa terra, sim, esse vai produzir, de 100 para 1. Onde, como nós somos semeadores, onde é que nós vamos lançar a semente? Em terra boa, claro. Não vamos jogar por aí, nós vamos lançar em terra boa. Aquela terra que faz germinar, aquela terra que faz crescer, aquela terra que dá o seu fruto, é a igreja. Esse lugar, em termos de, não só da palavra, mas da palavra, de incentivar, de envolver gente conforme as metas para 2021, nós vamos ter que lançar isso dentro dos corações das pessoas. E você pode perguntar, mas todos conhecem a palavra? Sim, dentro da igreja eu acredito que as pessoas conheçam a palavra. Mas, também no manual, nós temos aqui algumas considerações. Na prática, vamos trabalhar da seguinte maneira. Na prática, as pessoas conhecem a palavra, claro. Na prática, praticam? Essa é a pergunta. Na prática, há realmente essa ação da prática da palavra, de lançar a semente? Por que você entende que nós temos que lançar a semente, ou as pessoas, ou os crentes entendem que tem que lançar a semente? Na prática, as pessoas têm feito isso? Se elas fizessem isso, não precisaria de nós, como promotores, como aqueles agentes que vão incentivar o quê? Pessoas a orarem, pessoas a contribuírem, pessoas a colocar a mão na massa. Na prática não precisaria, mas existe uma prática nas considerações do manual. Por quê? Porque a igreja não tem cumprido, todos não têm cumprido o seu papel. Quando é que nós vamos lançar essa semente? Deus nos manda anunciar, né, a palavra somente em 3 ocasiões, missões estaduais, nacionais e mundiais? Claro que não. 2 Timóteo 4:2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. E vem uma outra pergunta. A primeira foi, onde vamos lançar, quando vamos lançar e como vamos lançar? Eu perguntei para vocês quem tinha celular, né? E todos vocês disseram, todos têm celular, todos têm celular. Eu sei que as igrejas estão voltando aos poucos aos cultos presenciais, e é tradição batista estarmos na igreja. É tradição batista, é tradição de várias igrejas. É bom, é ótimo estarmos reunidos, é ótimo. Mas, meus irmãos, a gente não pode se esquecer que a comunicação digital veio e vai ficar. Não tem como. Por quê? Porque é um meio de acesso rápido, é um meio de acesso prático, é um meio que todo mundo, seja crente ou seja não crente, se comunica. E você não se comunica com pessoas da igreja, você se comunica com o mundo. Você aprende com o mundo, e o mundo aprende de você. Então, o versículo 15 diz assim, que nós vamos atingir, né, o coração bom e generoso, aqueles que ouvem a palavra. O ouvir, hoje, não significa apenas de nos reunirmos e você apenas falar, não é isso. Há um educador, eu esqueci o nome, o primeiro nome dele, o segundo nome é Hendricks. Ele diz que aquele que lê, consegue reter aproximadamente 5% do que lê. Aquele que lê e escreve, aquele que ouve consegue reter aproximadamente 5% do que ouve. Aquele que ouve e escreve consegue reter aproximadamente 15%. Mas aquele que ouve, escreve e vê,
consegue reter aproximadamente 30%. Mas aquele que ouve, escreve, vê e gosta, retém muito mais do que 50%. Então, o nosso público, a nossa ferramenta é mostrar, é falar, é fazer as pessoas participarem, como foi dito, das classes dominicais, né? O primeiro alvo de um promotor de missões, o primeiro alvo, eu já fui promotor de missões, eu creio que tem que ser o pastor da igreja. Você tem que conquistar esse homem. Você tem que mostrar para ele a que você veio, quais as informações relevantes. Veja só, está dizendo aqui que tem a cada semana vai ter vídeos que podem ser mandados pelo Instagram, Facebook, WhatsApp. Nós temos que conquistar os nossos pastores. Vocês acreditam, mas acreditem se quiser, a nossa convenção é uma convenção pequena. Todos os pastores participam da campanha? Eu nem tenho esses dados, mas eu garanto que não. Eu nem tenho esses dados, mas eu garanto que não. E muitos pastores vão reclamar. Mas eu nem fui informado. Como é que é? Então, essa área de comunicação que eu gostaria que vocês observassem. Lógico que naquela época de Jesus, iam de 2 em 2, iam para as casas, visitavam, iam para os campos, iam para tudo quanto é lugar. Eles utilizavam aquilo que eles tinham. Então, nós temos que utilizar aquilo que nós temos com criatividade, com amor, com empenho. Então, nós temos o quê? Tanta coisa boa. E as pessoas, quem aqui tem celular e acessa somente 10 vezes por dia para menos? Levanta a mão. Isso significa que todos nós acessamos o celular 10 vezes ou mais por dia. E a gente acessa por tanta besteira. Não é verdade? Vamos usar instrumentos como o celular. Mas vamos começar a focar o quê? Primeiro, o pastor da igreja. Segundo, os líderes de ministério. Está certo isso? Os ministérios têm que entender que a missão de Mateus 28, a grande comissão, não é somente para aquele que vai, mas para todos os ministérios. E através dos líderes de ministérios, sim, vão abranger as outras pessoas. Então, eu acho que nós precisamos ter uma visão mais estratégica do que fazer, senão vocês vão morrer de trabalhar e o resultado não vai ser grande coisa. Mas nós temos que ser mais estratégicos nas nossas comunicações. Pastor de igrejas, nós temos que estar frente a frente com eles. Eu sei que os pastores vão na convenção e vão pegar o material, mas a vida do pastor é muito atribulada, tem muita coisa, ele precisa de olhar a gente, porque se nós estamos dizendo que nós precisamos levantar voluntários, é gente, e o pastor precisa saber disso. Se nós temos que reformar, é gente. Se nós temos que manter salário, nós estamos falando de gente. Se nós temos que incentivar crentes vocacionados, nós estamos falando de gente. E gente trata a gente, não celular ou web, gente, mas cara a cara. Mas isso aqui é um instrumento que nós temos que usar também. Tá? Então, a minha reflexão é exatamente essa. O terceiro ponto, o primeiro é conquistar o pastor, segundo, os líderes. O terceiro ponto é o seguinte: onde é que está a riqueza da igreja? Riqueza que eu digo, riqueza financeira. Onde é que está? Dentro da igreja? A igreja já está sobrecarregada, é a grande verdade, de tantos ministérios. A igreja não tem muito dinheiro sobrando. E nós não queremos sobra para as missões. Nós não queremos sobra. Né? Nós queremos o quê? Sacrifício mesmo. Então eu vou dar só um exemplo. Numa pregação, uma vez eu dei esse exemplo, mas vou dar um exemplo de um pipoqueiro, lá na segunda igreja batista de Brasília. Ele era um pipoqueiro. E o saquinho de pipoca custava o quê? R$3. R$3. Como diz meu filho, R$3, né? R$3. Ok? E ele disse, um sábado, do mês de missões, ou seja,
um dia por ano, ele ofertaria tudo que ele vendesse naquele dia para missões. Ele vendia em média 50 saquinhos de pipoquinha, certo? Então você multiplica R$ 3 por 50, dá quanto? Muito bem, então bem de matemática, R$ 150. Ok, então vou ligar aqui a minha calculadora. Pastor Edmilson, por favor, quantos membros nós temos em média no estádio Roraima? 2, 3, 3.000? Total das igrejas batistas. Total das igrejas batistas. 2.000? Olha só, um dia por ano, no trabalho que ele está realizando. Então, ele fez 150, certo? Vezes 2.000? R$ 300.000. Quanto é que nós queremos levantar, pastor? 65? Então, daria para fazer missões estaduais, nacionais e mundiais um dia por ano. O que eu quero dizer com isso? Oi? Sim, mas quem ganha mais, você consegue tirar R$ 300 dele? Não, eu quero dizer o seguinte, que com pequenas ações bem focadas, tendo essas pessoas compromisso no coração, o seu alvo está bem informado, bem abastecido, e semana a semana ele é informado do que está acontecendo, isso aqui é o mínimo. Quem aqui não poderia vender bolo uma vez por ano? Um exemplo. Então, nós temos assim, podemos buscar recursos dentro da igreja, vender na cantina da igreja, é válido? É válido. Mas a igreja, de uma certa forma, está toda comprometida. E, às vezes, as pessoas enxergam, lá vem os jovens de novo para a campanha. Caramba, a gente já contribui com isso, contribui com aquilo, não é verdade? Esse pipoqueiro, ele ia buscar recursos fora, para usar dentro da igreja. Isso não é pecado, não. Ele usava o trabalho dele. Então, eu quero dizer assim que há pequenas ações que a gente pode mover, a gente tem que enxergar, não só aqui, nós temos que enxergar o mundo lá fora também, e o mundo pode ajudar, sim. E vai ser abençoado esse dinheiro? Vai. Mas parte de nós. Há uma associação japonesa que eu participo aqui, não sei se vocês sabem, mas tem muito japonês aqui nessa região, são mais de 100 famílias, a Associação Nipônica de Roraima, né? Somente com venda de yakisoba. Quem aqui não come yakisoba? Talvez alguns não comam, né? Mas só com a venda de yakisoba. O pessoal se reúne, vão fazer yakisoba. Vender para quem? Para nós? Claro que não, eles comem todo dia. Vão vender para a gente de fora, a comida japonesa está em alta, né? Por final de semana são R$ 7.000, R$ 8.000. Entende o que eu quero dizer? São coisas que nós estamos acostumados. Eu comi aqui agora há pouco uma tapioca deliciosa, queijo, presunto, uma manteiguinha. Você venderia isso tranquilamente, por R$ 2, R$ 3. Entende o que eu quero dizer? Mas R$ 5, olha aí. Como diz meu filho, R$ 5, né? Então, o que falta para a gente? Prática. Está aqui, ó, são todas coisas práticas que estão aqui. É prática, é a gente botar a cara no mundo, é ir para onde? Nos nossos trabalhos, vamos fazer isso. Uma vez por ano? Isso vai matar alguém? Não. E nem vão falar que você é vendedor, claro que não. Diga, eu estou fazendo isso porque nós queremos o quê? Reformar tal lugar, nós queremos sustentar gente que está lá na ponta, está em lugares difíceis, mas estão levando a palavra de Deus. Nós queremos manter outros trabalhos, abrir outros trabalhos, queremos reformar prédios para crianças, Por que não fazemos isso? Então, na verdade, assim, eu quero trazer essa perspectiva,
Porque nós, às vezes, ficamos muito fechados no evangelho e da igreja. Tudo é igreja. Sim, claro, é ótimo, ótimo. Mas igreja significa o quê? Visão para fora. Nós temos que enxergar um pouco mais do que na prática nós temos feito, para que nossos resultados sejam mais abrangentes. Eu não estou falando uma linguagem comercial, né, gente? Não sei se vocês estão entendendo. Não estou falando assim, vamos fazer comércio disso e aquilo. Não. Eu estou dizendo que a gente pode fazer mais. Por quê? Gente envolve gente. Isso aqui é gente. E nós temos que envolver mais gente. E as pessoas vão enxergar nas nossas ações reflexo de quem? De Jesus. Eu tenho certeza disso. Tiago diz isso. Tiago diz isso. Não é somente a fé em si, mas por causa que nós fomos justificados, nós fazemos o quê? Obras, boas obras. Eu acho que boas obras envolvem gente. E apenas uma reflexão que eu quero trazer para vocês, né, para que vocês também fiquem assim, puxa, podemos ir além? Podemos ir além. Ok? Deus abençoe a cada um e que dê a cada um vontade de trabalhar, criatividade, e que Deus abençoe em tudo que você fizer, para que nós possamos ter colheitas de 100 por 1. Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Graça e paz também, bom dia. Sei que foi muito proveitoso nós estarmos aqui. Já fomos muito abençoados pela palavra, pelo testemunho, pela dinâmica. E a gente quer agradecer a disposição de cada um dos irmãos, né, em estarem dispostos a engajar com a gente nessa obra de promover missões no nosso estado, né? E eu quero encerrar fazendo primeiro alguns agradecimentos, né? Agradecer também às igrejas, aos irmãos que têm participado da campanha de missões mundiais, que está terminando agora, né? Um agradecimento não só da convenção, mas do próprio pastor João Marcos, que é o diretor de missões mundiais, né? Se você ainda não, na sua igreja ainda não fez a campanha, né? Promova esta campanha também. Queremos agradecer a disposição dos irmãos de estarem aqui nessa manhã, né? E dizer que missões, ela é feita por nós, né? Eu lembro que quando criança eu imaginava assim, missões, a gente sair para outro lugar e lá seria missionário, né? Tinha até um corinho, da época do corinho, que dizia assim, né, posso ser o missionáriozinho para falar de Cristo ao companheirinho, e aquilo começou a trabalhar no meu coração para ver que, não é só lá não. A pessoa que está aqui do meu lado, a pessoa com quem eu me relaciono, ela é o meu campo missionário. Então, nós precisamos nos envolver, nós precisamos estar juntos nisso. A nossa convenção, ela tem procurado alargar as suas tendas, né? Ano passado nós alcançamos o alvo, isso já nos proporcionou podermos abrir, por exemplo, o trabalho lá em Bonfim, que nós tivemos no mês passado uma viagem missionária junto com a União Feminina, e ali demos um pontapé muito grande no deslanchar daquele trabalho ali com o missionário Elton, né? Hoje a convenção, ela tem entre os seus missionários contratados e as parcerias com igrejas, nós temos hoje 9 trabalhos sendo sustentados por essa obra. E a minha visão e a visão da nossa diretoria, do nosso conselho, é que esse número seja ainda mais aumentado, quem sabe até dobrado em pouco tempo. Que a gente possa abrir, o pastor Silas falou aqui no início a respeito de bairros que nós temos aqui em Boa Vista que não tem ainda uma congregação, e a oferta da sua igreja, ela ajuda para que a convenção tenha recursos para, de repente, apoiar uma igreja que queira abrir um novo trabalho missionário num bairro desses que está nascendo aí, e a gente
precisa de recursos humanos e recursos financeiros. Então, essa consciência precisa estar no nosso coração, de que nós fazemos parte disso, né? E é importante porque a nossa Convenção Batista, ela trabalha assim, né? A gente tem o privilégio de dizer, talvez você, eu não sei aqui, quantos sustentam pessoalmente algum projeto missionário, AME, algum projeto de missões, né? Eu sustento, pastor Marcelo também, ali, irmão, alguns aqui sustentam, graças a Deus, e a gente diz assim, eu sustento missionários. Por exemplo, teve uma época que eu sustentei um trabalho na Tenda da Esperança, que era lá na África. O missionário Sérgio, não lembro agora o sobrenome dele. Conheci ele num congresso que veio de Missões Mundiais e lá fiz o AME, passei um bom tempo sustentando ali. E a gente diga assim, poxa, aquele missionário eu sustento. Mas eu quero dizer que se você dá uma oferta na sua igreja, você sustenta essa obra. Porque a nossa convenção, ela trabalha não somente aqui, né? Os batistas, eles são conhecidos por essa cooperação. Então, quando a igreja dá o seu plano cooperativo, quando a igreja dá a sua oferta de missões estaduais, né, e mundiais e nacionais, esse valor, ele chega ao trabalho, por exemplo, aqui da Missão Brasil-Venezuela, que é sustentado por missões nacionais, ele chega ao trabalho dos ribeirinhos ali no Amazonas, dos radicais da Amazônia, ele chega no sertão, nos radicais que trabalham lá, ele chega lá no sul, né, nos missionários que tem no sul do país, mas também ele chega em outros países, os nossos missionários que estão ao redor do mundo, como, por exemplo, o Projeto NUM, que trabalha com países de cultura muçulmana, países fechados para o Evangelho. Nós temos muitos missionários lá, né? Temos missionários na China, ajudando lá no trabalho de evangelização na China, gente que vai para lá como jogador de futebol e é um missionário nosso que está ali trabalhando. Então, a nossa oferta missionária, ela não fica só aqui em Boa Vista ou não fica só em Roraima. Por isso, essa visão ela é importante, da gente saber que a gente consegue chegar a lugares que sozinhos jamais conseguiríamos, né? A gente não conseguiria pessoalmente sustentar todos esses trabalhos, mas como Igreja Unida do Senhor, a gente consegue. Então, traga essa visão para a sua igreja, de participar, de se envolver, de entender que o trabalho é muito maior do que somente aqui em Roraima. Roraima é o nosso campo mais visível, é o nosso campo mais próximo, né? É onde nós podemos ver. E aí eu quero incentivar você também a participar ativamente, levar a sua igreja a participar ativamente, a visitar os nossos missionários no interior, organizar uma viagem missionária aí com a sua juventude, com os adultos, para conhecer no sul do estado, tem Bonfim, tem Pacaraima, tem algumas congregações aqui em Boa Vista mesmo, né? Se envolva pessoalmente nisso também, que também vai ser muito bom. Então, que Deus nos abençoe, né? Que esse alvo esse ano seja também ultrapassado, que nós possamos levantar uma oferta realmente relevante, que ajude o trabalho a se expandir cada vez mais, né? E contamos com a presença de vocês e de outros mais no dia do lançamento da nossa campanha lá na Igreja Batista Liberdade, dia 19 de junho, às 19 horas. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e nós vamos orar. Não sei se tem mais algum aviso. Ok, então, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este dia, por essa manhã, estarmos aqui reunidos para tratarmos desse assunto, da nossa campanha missionária. Te agradeço pela disposição de cada um dos irmãos que aqui estiveram, ó Deus. Te agradeço pelas palavras que foram dadas, pelos testemunhos, pastor Silas, da Débora, do Luiz, pastor Marcelo, de todos que aqui estão, ó Pai, que o Senhor venha trazer um refrigério ao nosso coração, um ânimo novo,
uma vontade maior, Deus, de nos envolvermos com esta obra, com a tua obra missionária, que possamos, ó Deus, levar para as nossas igrejas esse sentimento e essa disposição de se envolver, de contribuir, de estar ativamente no reino, ó Deus, lançando a semente, ó Deus, para ver essa semente germinar. Queremos te louvar também pela vida da Igreja Batista da Graça, pastor Maurinho, por a disposição de ceder esse lugar. Louvamos o seu nome pela vida das irmãs que prepararam esse café delicioso, que o Senhor também as abençoe, as retribua, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado esses privilégios. Nós te louvamos, te agradecemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, meus irmãos, que Deus abençoe. Um agradecimento também aqui ao pastor Maurinho e à Igreja Batista da Graça, né? E vamos tirar uma foto aqui com todo mundo. Os que aguentaram até o final, alguns já tiveram que sair. Vamos vir para cá e bater aquela foto bonita.